Pedi aos amados para abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 3. Vamos ler? Diz assim, de 1 até 19. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, pois tirou as colunas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que este fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se levantou contra o rei de Israel. Por isso, nesse mesmo tempo, Jorão saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. E, pondo-se em marcha, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Como tu és, sou eu. O meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando durante 7 dias, e não havia água para o seu exército, nem para o gado que o seguia. Disse então o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Imagina, meu irmão, visualize essa imagem e pense o quão seco deve ser o deserto. Nessa altura, o que o exército estava precisando? 7 dias de caminhada. O que eles precisavam? Água, né? Eles precisavam de água. No meio de um deserto, meu irmão, o que você mais anseia? Um copo de água. Sem a água você desfalece. Sem a água você não tem forças. Tudo que eles queriam era água. E o que eles tinham? Somente o sol quente e escaldante. Até os animais estavam fracos. E prosseguindo, perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai e com os profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te contemplaria nem te veria. Agora, contudo, trazei-me uma arpista. Sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os Moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. Cortarei todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, e cobrireis de pedra todos os bons campos. Quais são as principais observações que eu tenho a fazer sobre essa passagem? Primeiro, o líder da batalha era Jorão. Quem era Jorão? Filho de Acabe.
Jorão, ele tinha toda aquela carga pesada de ídolos, de ir contra a vontade de Deus. Então esse era o líder, era esse quem estava liderando a batalha. Mas com ele estava Josafá. Josafá era o rei de Judá. O profeta só atendeu a Jorão devido à presença de Josafá. Deus prometeu a vitória a Jorão e Josafá. O exército precisaria exercitar a fé construindo poços. Deus fala: vocês não verão chuva, não verão vento, não verão nuvens. E eu quero que cada um cave uma cova. Cave a sua cova. O que você faria, meu irmão, se chegasse uma pessoa que não foi o próprio Deus? Foi através, o profeta falou aos reis, e os reis passaram aos chefes, e os chefes passaram ao exército. Faça buracos. Então chega uma pessoa do seu lado e fala: olha, estão mandando cavar poços, porque dizem que Deus mandou cavar os poços aqui, que ele vai encher de água. Você olha para o céu, aquele sol escaldante. Você levanta a mão, não tem nenhuma brisa, né? Aí você, o que você pensa? Poxa, tá de brincadeira. Nesse calor, e ainda tem que cavar poço aqui nessa rocha? É uma questão de fé, né? Mas o que acontece? Alguns cavaram poços pequenos. Quem cavou o poço pequeno se beneficiou um pouco da água. Mas quem cavou os grandes poços teve abundância de água. Não é isso que está na palavra do Senhor? Então isso aqui que a gente pega desse texto, a gente pode tirar 4 lições. Primeiro, Deus honra o seu servo. Deus honra o seu servo. Deus honra você, meu irmão. Você que serve a Deus, Ele te honra. 2, exemplo de fé na batalha. A gente pode tirar um exemplo de fé na posição daqueles soldados. O que mais? A fé, ela é recompensada. E a vitória é dada. A vitória é dada. Amém? Então essas são as lições que a gente aprende e que eu gostaria de explanar um pouquinho em cada uma delas. Primeiro, Deus honra os seus servos. O líder era um líder ímpio, mas ao seu lado estava Josafá, rei de Judá, homem de Deus. Por amor a Josafá, Deus deu a vitória aos exércitos de Israel. Por amor ao seu servo, até o ímpio que se associa a ele é abençoado. Sabia disso, meu irmão? Por amor a você, meu irmão, por amor a você, servo de Deus, até o ímpio que está do seu lado, ele é abençoado. Amém? Amém. O teu chefe vai ser abençoado pela tua presença ali. A tua seção, a tua gerência, se ela estava fraca e você está ali, o Senhor vai sustentar aquela seção, vai sustentar aquela empresa e vai dar vitória por amor a você, servo de Deus. Amém. Aleluia? Amém. Já pensaram sobre isso? Por amor de um justo, o Senhor abençoa toda aquela comunidade que está junto daquele justo. Aleluia. 2, exemplo de fé na batalha. O que vocês estão vendo aqui? O que nós podemos ver? Um deserto onde só tem areia e alguns trabalhadores fazendo covas. Muitas covas. Para quê? Para que se enchessem de água e o seu povo, os seus soldados, os seus servos e os seus animais pudessem beber água e não desfalecer. O Senhor manda fazer covas. Os soldados precisaram manifestar a sua fé na direção que o homem de Deus passou aos seus líderes diante da falta de água, cavando poços. Sem ver qualquer sinal de chuva, os soldados que acreditar terão uma reserva de água boa o suficiente. E o que não acreditar terá que pedir água emprestada para não morrer de sede. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Isso é uma questão de fé. Você não estava vendo. Os soldados não viram a chuva. Os soldados não sentiram o vento. Mas o Senhor falou: se preparem que eu vou mandar água. Façam covas, que a água vai chegar. Aleluia. E o que aconteceu? A água chegou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. 3.
é recompensada. Meu irmão, a fé é recompensada. Aqueles que abriram suas covas foram recompensadas com água em abundância. Eles não desfaleceriam mais, né? E aquele que não teve fé, poxa, como é que Deus ia encher de água a cova dele? Se ele não cavou, se ele cavou um palmo, não dava nem para ele beber. Imagine os servos dele, os animais, né? Aquele que cavou o buraco maior, aquele que teve fé na direção de Deus. Isso é fé, meu irmão. Seguir adiante a direção de Deus, mesmo quando não dá para ver nada. Ao contrário, eles só viam sol, só via calor e poeira no deserto. Eles não viam uma sombra de água. E eles tiveram fé e cavaram suas covas, e o Senhor os recompensou. Amém? Aleluia. Amém. O Senhor recompensa a nossa fé. Lá em 2 Reis 3, verso 20, diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Então a água passou, veio a água e passou pelo caminho de Edom, e aonde tinham as covas, a água permaneceu empoçada. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus que faz o que Ele precisa. Ele precisa de pessoas que confiem nele. Ele precisa de pessoas que tenham fé. Fé para estar na direção do Senhor. Fé para fazer aquilo que Ele direcionou. Porque se Ele direcionou, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua direção. 4. Vitória dada por Deus. Lá em 2 Reis 3, 21 a 24 diz assim, nesse mesmo local que vocês estão: ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos os que estavam em idade de cingir o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram em suas terras, ferindo ali também os moabitas. Aleluia! O que o povo de Israel precisou fazer? Somente seguir a direção de Deus. Cavaram buracos, e o próprio Deus fez com que os moabitas perdessem toda a estratégia que eles tinham, deixassem para trás e avançassem feitos uns loucos, né? E chegaram no meio do campamento de Israel, e os israelitas foram em cima e destruíram todos os moabitas. O único trabalho deles foi: bom, o Senhor entregou, então descer para cima. Eles não tiveram que fazer mais nada. Eles deram um passo de fé, e o Senhor entregou os moabitas nas mãos deles. Então a vitória foi dada, não foi conquistada. Eles não se articularam, eles não fizeram uma estratégia, eles não fizeram nada. Eles estavam lá parados, morrendo de sede, e Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Toda a estratégia foi definida por Deus. Deus planejou a batalha, disse o que os soldados deveriam fazer, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Também fazemos parte do exército de Deus. Amém? O próprio Paulo, ungido, direcionado pelo Espírito Santo, ele declara que nós somos soldados. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Um exército, ele tem como atribuição final dele, a meta dele, enfrentar os soldados inimigos. Não é essa a atribuição de um exército? E peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Joel, capítulo 2. Esse texto ele é muito importante para nós hoje. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11
diz assim: tocai a trombeta em Sião e proclamai em alta voz o nome santo no santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, com a alva espalhada sobre os montes. Um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele como um deserto desolado. Assim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, que é a barba da espiga de milho ou de qualquer cereal. Então, como o fogo consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. O Senhor levantará a sua voz adiante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é muito grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Esse texto ele nos mostra algumas características do exército de Deus. Aqui ele está falando sobre o exército que há de se levantar nos dias de densas trevas. Esse exército do Senhor será gigantesco, poderoso, intrépido, organizado, para tremer os céus e a terra. O Senhor estará diante desse exército, muito poderoso, executando a palavra de Deus. Aleluia. Bom, características e missões do soldado que faz parte do exército de Deus. Eu queria falar rapidamente sobre 3 características. Primeiro, o soldado deve ser destemido. O soldado precisa ser bem treinado. O soldado precisa ser parte de uma organização. Isso mesmo. Então, baseado na premissa de que somos soldados de Deus, temos o seguinte. Agora eu vou explanar um pouquinho melhor cada característica dessa, né? O soldado do Senhor ele precisa ser destemido, corajoso. Gideão contra os moabitas, lá em Juízes, contra os midianitas, em Juízes 7, o que aconteceu ali em Juízes 7, né? Diz assim: agora pois apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Lembram dessa passagem, meus irmãos? Mais de 20.000 soldados junto com o Gideão. Aí o que o Senhor falou? Agora pois apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Quem for medroso e tímido, volte. E retiraram-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então nós temos aqui 32.000 nos exércitos que Gideão tinha formado. 32.000. Quando o Senhor falou: olha, eu não quero os tímidos e os medrosos. Quem for tímido e medroso, volte. Quantos voltaram? 22.000, meu irmão. O Senhor não quer medroso, o Senhor não quer tímido no seu exército.
dou minha cara a tapa se alguém aqui é mais tímido do que eu fui. Mas o Senhor transforma, meu irmão, Ele me transformou. O Senhor é poderoso. Se coloque na mão do Senhor que Ele fará a obra em você. Amém? O Senhor faz a obra. É Ele quem faz, não somos nós. Porque muitas vezes eu quis me transformar, quis deixar de ser tímido, quis deixar-me lá atrás. Mas o Senhor falou, não, levanta e vai. E na fé do Senhor, fechei os olhos e fui. Faça isso também, meu irmão. Conclamo a você, como um bom soldado do Senhor, deixe a timidez e haja, se levante, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Agora tem uma palavra de ordem, lá em Josué 9, o Senhor diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pega essa palavra para você, meu irmão. Levanta-te, esforça-te, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. No final, lá em Gideão, como todos conhecem a história, o que aconteceu? Deus foi retirando, foi refinando, e de 32 mil que era o exército de Gideão, sobraram 300. Apenas 300 soldados estavam ali com Gideão. E o que Deus fez? Sobrenaturalmente, o Senhor deu a vitória a Gideão. Como pode um exército de 300 pessoas enfrentar um outro exército de, 20 mil soldados que eram os inimigos? Vocês acham que venceria? De forma nenhuma, meu irmão. Mas o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, Ele dá a vitória ao seu servo. Ele dá a vitória àquele que tem fé, àquele que segue adiante. Amém? O soldado precisa ser bem treinado. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isaías 5,13 também diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Todo soldado precisa de preparo, precisa aprender a marchar, atirar, seguir táticas, conhecer seus superiores, identificar o inimigo, lutar, enfim, tudo no campo de batalha. Então o soldado ele precisa estar preparado. E o nosso treinamento como bons soldados consiste em ler a Bíblia, orar, louvar, fazer cursos extra, ministério auxiliar, participar de seminários, ler livros cristãos, enfim, várias coisas podem servir como treinamento para o bom soldado. Oi? Jejuar também é um bom treinamento, O que mais que pode ser um bom treinamento do soldado do Senhor? Oi? Orar? Sim, sem dúvida. Orar. O que é? Orar? Muito? Isso mesmo. Bom, o soldado ele precisa ser parte de uma organização, de um povo. Lá em Êxodo, capítulo 18, 14 a 24, tem aquela passagem que o sogro de Moisés fala para ele, porque Moisés estava julgando todo o arraial de Israel, que eram mais de 6 milhões de pessoas. Ele, olha, quando ele chegou e viu uma fila imensa de pessoas indo na presença de Moisés, para Moisés julgar, ele ficou espantado, falou: Moisés, meu gênio, não faça isso. Moisés, coloque outras pessoas para julgar, coloque chefes de 100, de 1000, chefes de 50, que julguem esse povo por você, e você fica só com o que for mais difícil. E Deus endossou o que o sogro dele falou. Deus falou: olha, pode fazer isso mesmo, porque isso é sábio. Isso é sábio. Tá bom, meus irmãos? O que
ele fez? Ele deu uma certa organização, ele deu uma certa estrutura. Então, um exército, ele precisa ser organizado e estruturado. Existe o comandante e existe o soldado. Um obedece ao outro. O comandante tem um comandante maior. No nosso exército, o exército cristão, sempre teremos alguém maior do que nós. Até o maior dos maiores pregador, o maior dos maiores generais nosso está debaixo de Deus. Porque Deus é o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus é o nosso general altíssimo. Tá? Não vai existir ninguém maior do que Deus nesse mundo. Todos nós estaremos debaixo de alguma autoridade. Essa organização permite que o exército funcione como um corpo. Esse corpo gigantesco possui algumas atividades. E gostaria de explanar 5 dessas principais atividades. Primeira atividade é a infantaria. A segunda atividade é a artilharia. A terceira é o regimento motorizado. O quarto é a engenharia. E o 5 é comunicações. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui é só uma alegoria para a gente entender um pouquinho melhor o funcionamento de um exército militar, um exército humano, com o nosso exército, o exército de Deus. Nós somos soldados, tá? Então isso é só para nos facilitar relativar uma coisa com a outra, ok? Então vamos lá para a infantaria. O que é a infantaria? A infantaria são aqueles soldados de linha de frente. Aquele que pega a metralhadora, aquele que vai para a linha de frente, combater o inimigo ali no corpo a corpo. Essa é a infantaria. Soldado que vai a pé, um por um, destemido, sem medo, atacando um por um. Trazendo isso para dentro do nosso exército, do exército da igreja, o que nós temos? Nós temos aqueles que vão a campo para anular as ciladas do inimigo sobre a vida das pessoas. Esses aí são a infantaria, são a ponta de lança do exército do Senhor. Aqueles que vão destruindo potestades, expulsando demônios, invadindo pessoalmente o território do inimigo, pisando nesse território e tomando posse em nome do grande general Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Segundo, a artilharia, que é o fogo à distância. É composto pelo grupo que utiliza de armas de longo alcance, como a intercessão, combate espiritual em grande escala, fé sobrenatural e palavras de autoridade. Tá? Não sei se os irmãos já viram o que é, eu tenho uma noção do que é artilharia. A artilharia são canhões ou lançadores de foguete que atingem localidades a 20, 30, 40 quilômetros de distância. Não estão no campo de batalha, elas lançam atrás das linhas de batalha e minam a capacidade do inimigo suprir o seu exército de linha de frente. Para isso que serve a artilharia, para minar, para desarticular lá atrás o exército do inimigo, para que os soldados que estão lutando aqui não tenham reforço, não chegue mais, para que eles não tenham alimento, para que a munição deles não chegue e para que eles não tenham água. Então, sem água, o exército não luta, certo? Então, para isso serve a artilharia, para isso serve a intercessão. A igreja precisa de mais de pessoas na intercessão, na oração, que dobram o seu joelho, que clamem ao Senhor por aqueles que estão lá na linha de frente. Essa é uma grande missão da igreja do Senhor, do exército de Deus Altíssimo. Lembram da história do centurião que tinha o filho dele, o servo dele, estava enfermo, leproso, chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se você disser uma palavra daqui, não precisa ir lá,
na linha de frente. Mas aqui, se o Senhor disser aqui uma palavra, eu tenho certeza que o meu filho será curado. E foi o que aconteceu. Isso é o quê? É a oração. Tá? Isso é intercessão. É artilharia de longo alcance. Regimento motorizado. O que é um regimento motorizado? Aqui nós vemos uma coluna de tanques de guerra. Então são aqueles carros pesados, tanques de guerra, caminhões que transportam mantimentos, que transportam munição, tá? Que vai levar apoio. Muitos pastores, homens de Deus, fazem isso, né? Eles fecham o estádio e fazem, né? E clamam ao Senhor naquele estádio com não sei quantas mil pessoas, milhares de uma vez são arrebatados das trevas, né? E não é isso que acontece? Muitos são arrebatados das trevas. Os programas de televisão que atingem uma massa muito grande, programas de rádio que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo. Então isso daqui é a força da cavalaria mecanizada. Nós precisamos disso também no reino do Senhor. O quarto item é a engenharia. Interessante, né? A engenharia, os pesquisadores, aqueles que fabricam armas, aqueles que desenvolvem táticas, aqueles que fazem toda a parte de inteligência da coisa. É um grupo dotado de uma capacidade especial de engendrar, arquitetar, planejar meios através dos quais é aumentado, facilitado e ampliado o poder de fogo dos exércitos de Deus. São as técnicas e táticas especiais do Espírito Santo, o grande ensinador, que nos leva a resultados surpreendentes. Deus sempre levantou e treinou seus engenheiros de guerra. Nós podemos ver isso com Moisés, um grande engenheiro, Josué, estrategista muito bom, Josafá, o rei Josafá. E podemos ver isso também em Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16. Né? Eles utilizando de artifícios humanamente loucos. Estes homens venceram batalhas e situações humanamente impossíveis. Esses são o corpo de engenharia. E nós precisamos desses soldados que pensam. E por último nós temos as comunicações. O soldado que trabalha nas comunicações. O elemento deste agrupamento tem como missão promover o apoio de comunicação necessário àqueles que recorrem ou dele dependem. Existe tanto a comunicação ativa, que são as diretrizes de ataque, quanto a passiva, que visam preservar do perigo iminente. Né? Ou, não vai por aí não, volta. Né? O inimigo está bem aí, volta. Né? Então, tem essas. Em ambos os casos, Deus utiliza com frequência os seus profetas. Em Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Quem são os profetas? Os profetas são os soldados que atuam em comunicações. Eles recebem o comunicado do Senhor, né? Eles sentem aquilo, o Senhor os direciona e ele chega diante das autoridades do regimento e fala: olha, o Senhor falou isso, isso e isso, é para atacar, ou não ataca por aqui não, vamos para lá porque o inimigo está ali é uma cilada do inimigo. Aí a gente recua, né? Então o Senhor precisa dessas pessoas que estão constantemente em oração, vendo, que tem uma visão espiritual muito grande da coisa, para que o seu exército não dê um passo em falso. Amém, igreja? Então essas são as atividades que eu queria mostrar nessa noite. E é claro que o exército tem muito mais, né? Tem a parte de suprimentos, né? E tem uma infinidade de ações que podem ser feitas. E eu queria trazer essas 5 ações só para meditação dos irmãos. E agora eu quero passar para a missão do exército como um corpo. Nós vimos agora as características do soldado e aonde pode estar esses soldados. Unindo todos esses soldados, nós temos o exército. E qual é a missão de um exército?
Para que um exército execute bem o seu trabalho, é necessário que existam todas as posições organizadas e executando as suas tarefas. Qual é a missão do exército? A missão do exército é combater o inimigo. Como é que a gente combate o inimigo? A gente combate o inimigo atacando. É uma faceta da guerra. A gente ataca, né? Essa é a primeira missão do exército: atacar. E qual é a outra missão do exército? Defender. Nós atacamos e tomamos as posições do inimigo. E existe outro corpo de exército que está lá preparado, fincado, com defesas, pronto para resistir ao ataque do inimigo, para que o inimigo não nos roube as nossas posições. No mundo espiritual, o que é isso? Nós vamos atacar o inimigo, nós vamos pegar os perdidos que estão lá fora, nós vamos arregimentar aquele povo que não conhece o Senhor, que não está aos pés do Senhor, e nós vamos apresentar para eles o caminho, e vamos arrebatar aquele território que o inimigo tinha ocupado, e vamos trazer para junto de nós. Ao trazer para junto de nós, o que vai acontecer? O inimigo vai se levantar com o exército dele, vai tentar retomar o território. O que nós precisamos? Nós precisamos de outros soldados do Senhor que venham e que segurem e que impeçam o inimigo de retomar aquelas pessoas, aquelas almas. Nós precisamos disso. Nós precisamos de quem vai lá e combata e busque as pessoas. Mas nós precisamos de alguém que esteja aqui atrás, segurando as pessoas, para que as pessoas não se desviem do caminho do Senhor. Bom, manter as posições, o que seria? Seria o discipulado, as células, ou seja, caminhar junto, fazer um curso. Isso daqui é aquela pessoal de retaguarda que segura os neófitos que estão se achegando ao Senhor e não impedem o retomar deles pelo inimigo. Bom, todo soldado precisa estar bem armado, correto? E quais são as armas do cristão? As armas dos cristãos, do nosso exército, do exército do Senhor, está lá em Efésios 6, que é o que? O cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas são as nossas armas. É com isso que nós vamos lutar nessa batalha aqui terrena. É com isso que nós vamos lutar na batalha que está nas regiões espirituais. Se nós não estivermos bem armados, o que vai acontecer? O inimigo vai nos destruir. Vamos ficar prostrados aos pés do inimigo. Por isso, meu irmão, você precisa, como um bom soldado do Senhor, se armar. Se arma, meu irmão. As armas do Senhor são o cinto da verdade. Use a verdade. Que os teus lábios profiram verdade. Que você vista a couraça da justiça. Que as pessoas vejam em você justiça. Que você seja calçado pela paz. Meu irmão, que as pessoas ao seu lado te vejam e sintam paz. Que você seja um manancial de paz. Que você leve paz aonde você for. Que você também tenha fé, que é o escudo da fé, porque sem a fé nós vacilamos, meu irmão. Nós precisamos da fé, nós precisamos acreditar, porque se nós não acreditarmos, nós fraquejamos, porque o que nós vemos é apenas o calor escaldante do deserto, areia e pedra, nada mais. É só isso que nós vemos. E se você não tiver fé para cavar suas covas e encher de água, você vai morrer de sede, meu irmão, você vai fraquejar. O capacete da salvação, revista disso na sua mente. Você é salvo em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Todo soldado que participa do exército do Senhor é salvo em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, essa é a espada do Senhor, a espada do Espírito, que discerne tudo, tá? E que é certeira. Aqui nós temos o exemplo de uma armadura. Que bela armadura que o Senhor vai nos dar, né? Uma armadura forte, resistente, linda, brilhante, né? A armadura que Deus nos dá é esplêndida, magnífica. Quanto mais o soldado
soldado a utiliza, mais linda ela fica. O seu material não se desgasta. Pelo contrário, ela fica cada vez mais brilhante. Entretanto, devemos ser prudentes e cuidadosos com a armadura, pois se ela brilhar demais, vai nos cegar na hora da batalha. Entendeu? Se ela brilhar demais, o que vai acontecer? A gente vai ficar cego, vamos ficar ofuscado, né? E já não vamos ver o inimigo, não vemos nem quem está do nosso lado, e começamos a dar espadada para todo lado. Podemos matar algum inimigo, certamente vamos destruir o amigo que está do nosso lado. Então é um perigo quando a nossa armadura está brilhosa demais, porque ela nos cega. A armadura brilhosa, usada demais, nos cega. Então, meu irmão, o que devemos fazer? Devemos cobrir essa armadura imponente com o manto da humildade, assim como Jesus nos ensinou. O manto da humildade, para que a gente consiga ver com clareza o nosso inimigo, para que a gente não destrua o nosso próprio irmão de armas que está do nosso lado. Você consegue entender o porquê disso? O porquê? Quanto mais você tem a sua armadura brilhante, quanto mais você usa, mais você se envaidece, mais aquilo ali sobe no seu espírito, mais você se acha grande, e com uma certa arrogância você pode desanimar e dispersar o seu irmão do lado, além de se tornar uma presa fácil para o inimigo. Quantos grandes homens de Deus não caíram porque esqueceram de cobrir a sua armadura com o manto da simplicidade e da humildade? Muitos homens de Deus já aconteceu isso. Rogamos a Deus que o Senhor nos proteja desse mal e que consigamos cobrir a nossa armadura com o manto da humildade. Bom, meus irmãos, quero rogar a cada um de vocês, exército do Deus Altíssimo, que venha, assume o seu posto e se posicione nesse exército. Venha, meu irmão, se levante, o Senhor vai estar contigo. Venha, vamos lutar o bom combate, como diz Paulo. O Senhor está conosco, o Senhor não nos desamparará. O que é preciso, meu irmão, para que você se levante? O que é preciso, meu irmão, para você se levantar como soldado do Deus Altíssimo? Meu irmão, se levanta, se posicione. É importante demais. A sua alma, a alma da sua família, a alma da sua cidade depende do seu posicionar. Se levanta, meu irmão. Vai, serve ao Senhor. O Senhor te susterá, eu tenho certeza, porque Ele jamais abandonou o seu servo. Jamais. Então se levante, se posicione, entre em algum posto desse. Você quer o quê? Você quer artilharia? Você quer infantaria? Você quer comunicações? Meu irmão, venha lutar o bom combate do Senhor. O que você quer ser? Tem muito posto para ser ocupado. Vamos unir forças, nós todos, cada um no seu local, e marchar cada um na sua fileira, como diz Joel, sem um atropelar o outro, mas cada um no seu lugar, fazendo a sua parte, em nome do Deus Altíssimo, e nós vamos vencer essa batalha, porque o Senhor nos dará a vitória. Não somos nós que vamos bolar táticas e estratégias, nós podemos até fazer isso, mas o Senhor nos dará a vitória. Amém? É Ele, é o Senhor que nos dará a vitória. Meus irmãos, eu queria passar agora um videozinho curto, trecho de um filme que eu gosto muito. Esse filme retrata a visão de uma pessoa, de um servo de Deus, que viveu há 120 anos atrás e criou uma máquina do tempo e viajou até os nossos tempos de hoje. E ele olha e ele fala nesse trecho sobre o que está a diferença, né? Como é que ele está vendo os dias de hoje, né? Esse filme é o que eu aconselho a todos assistirem, que se chama A Jornada. No entanto, gostaria de dizer que o estilo de vida que eu tenho observado aqui nesses últimos dias tem sido, no mínimo, esclarecedor
No terceiro capítulo da segunda carta de Paulo para Timóteo, Paulo nos avisa sobre os últimos dias. Nos versículos de 1 a 5, a Escritura diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, orgulhosos, sem afeto uns pelos outros, mal agradecidos, profanos, amantes do prazer mais do que amantes de Deus. E a lista prossegue. Pelo que eu vi, o estado dessa sociedade atual me lembra os dias de Noé, pouco antes da entrada na arca. E também muito de Sodoma e Gomorra. O pecado parece estar flagrante e tão evidente agora como era naquela época. Certamente esses devem ser os últimos dias a que Paulo se refere. E a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está iminente. Por favor, não me interpretem mal, amigos. Eu não estou me colocando em uma posição moral mais elevada do que qualquer um aqui. Eu também falhei junto ao Senhor de muitas maneiras. Na verdade, me sinto parcialmente culpado. Nesses últimos dias, eu me dei conta de como estive errado e pensar que poderíamos reformar a sociedade através dos ensinamentos do Senhor. Sem o Senhor dos ensinamentos, o Senhor Deus que criou todas as coisas, parece ter sido eliminado de nossas escolas, do governo, dos negócios. É atacado nas artes e em sua diversão. E através dessas impressionantes invenções do rádio, da televisão, do cinema, o demônio conseguiu instalar pensamentos e ideias pecaminosas e alternativas nas mentes das pessoas, de tal forma que Jesus Cristo e o que ele foi, e o que ele defende, e o que ele é, se perdeu. Se perdeu. Meus amigos, eu os incito com veemência, como eu mesmo fiz na semana passada, a repensar sua relação com Deus através de Cristo. Por favor, sejam claros de que os senhores realmente se submeteram a Jesus e o receberam em suas vidas como seu Senhor e Salvador pessoal. Sabemos que Jesus não salvará nenhum homem que ele não possa comandar. E se os senhores estão fazendo um jogo de fingimento junto ao Senhor esta noite, que sabem que lá no fundo de seus corações não se submeteram verdadeiramente a Ele, ou se não têm certeza de sua posição junto a Cristo, agora é o momento de se redimir junto a Deus e se entregar a Cristo, que morreu por nossos pecados para salvar nossas vidas do sofrimento eterno que virá. O julgamento final virá sobre a humanidade e aqueles que não se colocarem ao lado de Cristo. Vamos aproveitar esse momento para renovar nosso propósito e nosso compromisso, ser um povo que irá viver por Cristo e que dirá aos nossos semelhantes sobre seu ato de amor eterno. Eu peço desculpas por falar de uma forma tão veemente esta noite, mas são coisas que estão no meu coração e que temo que permanecerão por um longo tempo. A verdade é que todos nós viveremos eternamente e passaremos a eternidade quer na presença de nosso Senhor ou em um lugar sombrio que a Bíblia chama de lago de fogo. Se não o fizeram, por favor, entregue suas vidas a Jesus Cristo agora. Sua eternidade dependerá disso. Acho que falei bastante. Pastor. Amém, meus irmãos. Seja uma pessoa do século passado que vê a nossa sociedade hoje, fica estarrecida. Quão grande se tornou a vitória do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa sociedade. Quão grande é a nossa batalha que nós vamos ter que enfrentar. Levante-se, meu irmão. Levante-se. Fisicamente. Vamos orar. Levante-se espiritualmente também e haja como um bom soldado. Quem quer fazer parte do exército do Senhor aqui, levante a mão. Quem já faz parte, levante a mão. Amém, irmão? Se você faz parte do exército do Senhor, tire de lá da sua timidez e assuma o seu local nas fileiras do Senhor. Chama aqui o pastor Wesley.